Vamos aqui descobrir no vídeo de hoje quais foram os últimos pensamentos, todos os últimos pensamentos dele ou dela sobre você, sobre a situação de vocês no momento presente, no momento atual. Portanto, lembre-se de adaptar para a sua realidade, para a sua situação. Caso você esteja mentalizando, por exemplo, um ex, uma pessoa atual, alguém que você está envolvida no triângulo e quarteto, ou então, é um ficante, é um paquera ainda, é um crush, tô só começando, tem que adaptar, não tem jeito, afinal, são muitas energias aqui presentes, eu faço, aqui meio que um malabarismo para trazer as possibilidades, então vocês precisam ter essa sabedoria para poder pescar aquilo que faz sentido e soltar, descartar aquilo que não, tá bom? Bom, meus amores, para realizar feitiços, magias, consultas particulares, na descrição do vídeo vocês verão o meu contato de WhatsApp Business. Lá tem os catálogos com os valores e informações. Bom, antes da gente começar, eu vou trazer aqui o aconselhamento, como de costume, como de praxe, para cada uma das opções. A gente vai focar nos pensamentos, no que essa pessoa pensou recentemente, ultimamente, da situação de vocês ou sobre você também. Às vezes mistura as duas coisas. Conselho para quem escolher a opção número 1. Conselho para quem escolher a opção número 2. E conselho para quem escolher a opção 3. Beleza. Bom, meus amores, vamos então falar das opções. Nós temos aqui as estrelas com esse cristalzinho roxo. A segunda opção, nós temos a vassoura de bruxa com a torre. E a terceira opção, nós temos o quartzo verde com os pássaros. Pegue aquilo que ressoar, novamente, repito, solte aquilo que não. E se nada fizer sentido, acontece. Às vezes, simplesmente, a mensagem, é para outra ou para outras pessoas. Beleza? Vamos então começar por quem escolheu a opção número 1. Vamos lá, vamos aqui dar início para quem escolheu a opção número 1. Vamos aqui desvendar quais foram os últimos pensamentos dele ou dela acerca de você, acerca da situação de vocês. Lembrando que estamos aqui diante de uma tiragem coletiva, então é imprescindível, é importante que vocês saibam adaptar para a realidade, para a situação de vocês. Serve para todos os tipos de vínculos? Sim. Ficante, conversante, namoro, casamento, triângulo, quarteto. Serve para quem já se afastou, se distanciou, ou para quem está agora junto ou desenvolvendo uma relação. E caso você queira realizar feitiços, magias, consultas particulares, na descrição vocês verão o meu contato de WhatsApp Business e nele tem os catálogos com todos os valores e informações. Vamos lá, meus amores. Opção número 1. Quais foram os últimos pensamentos dele ou dela sobre a opção 1? Tá, gente, a primeira coisa que a gente está vendo é que essa pessoa, ela acredita que um posicionamento precisa ser tomado, ou alguma decisão, um caminho precisa ser tomado. Falando desse jeito, parece que é algo dramático, um caminho, uma decisão, mas às vezes são pequenas coisas. Digamos que vocês conversaram sobre o assunto e você fala, olha, você tem que decidir para onde a gente vai sair, o que a gente vai fazer.
Então aqui tá falando que ela pensou recentemente sobre isso. Pode ser algo mais dramático? Claro, mas como a gente está numa tiragem coletiva, não necessariamente vai ser para todos. Mas para alguns casos tem a ver sim com essa questão de um posicionamento mais intenso, mais forte, que aparentemente aqui é ligado a uma estabilidade, a uma harmonia, a um equilíbrio da relação. Exemplo. Digamos que vocês estão conhecendo a família um do outro e falta conhecer, digamos, o seu filho. Aí aqui fala que essa pessoa está um pouco indecisa, está um pouco incerta sobre essa energia, será que vai dar certo? Será que o filho da fulana não vai gostar de mim? Então é algo que ele ou ela está assim, um pouco com medo, um pouco com receio, mas ao mesmo tempo a gente vê aqui uma empolgação. Então eu diria que essa pessoa está empolgada, ela deseja, né, que as coisas fiquem bem, fiquem estáveis. E no caso, Rosa, não tem nada que precise ser decidido ou posicionado de alguma maneira, então interprete o seguinte: existe aqui algo ligado à oscilação, altos e baixos, que essa pessoa ela quer, né, tomar uma decisão, quer tomar um posicionamento para que as coisas fiquem mais seguras. Então, às vezes, ela está agindo de uma forma muito instável, muito oscilante, e simplesmente isso aqui está falando que ela quer estabilizar um comportamento. Então, quais foram os últimos pensamentos dele ou dela sobre você, sobre a situação? Aqui está falando, inicialmente, que ela quer que as coisas fiquem tranquilas, fiquem bem entre vocês. E se tiver algum terceiro, alguma outra pessoa no meio da situação, digamos como eu falei antes, algum familiar, às vezes um colega de trabalho, a pessoa também quer que as coisas fiquem tranquilas entre vocês e essas pessoas. Muita coisa, né? A gente já começa com muita informação aqui. Aqui tá falando também que essa pessoa pensou recentemente em se movimentar na sua direção. Então, se ultimamente ela anda muito parada, muito estagnada, ou simplesmente ela tá morna, ela tá fria, às vezes não é nem que ela tá instável ou que ela está oscilante. Às vezes é simplesmente que ela tá morna, que ela tá fria, e isso, de certa forma, pode não estar sendo muito saudável, muito bom para a relação. Então, essa pessoa ela reconhece que ela está meio morna, meio fria, ou então ela acha que você está assim, né? Que você está, digamos, um pouco fria, um pouco distante. E aqui fala que essa pessoa quer que as coisas fiquem bem entre vocês o quanto antes. E se você tá fria, se é você que tá fria, que tá frio nesse relacionamento, de qualquer modo eu diria que essa pessoa ela gostaria que as coisas ficassem mais harmoniosas, como se vocês precisassem se aproximar mais. E aparentemente ela acredita que ele ou ela precisa fazer algo para que isso aconteça, mesmo que seja você a pessoa que esteja um pouco fria, um pouco distante. Gente, tem muito signo aqui. Não sei se dá para eu afunilar, mas futuramente, ao longo, né, vamos aqui, eu vou tentar afunilar um pouco mais. Os signos, eles são só um adendo, tá? Eles não são delimitadores da leitura, eles são só um plus, que às vezes eu trago para algumas pessoas que ficaram muito em dúvida. Aqui tá falando sobre mensagem, sobre a pessoa ter pensado em alguma mensagem e mandar alguma mensagem para você. Ou ela já mandou uma mensagem e você respondeu de maneira meio morna, meio... Não é nem que você tenha sido fria ou frio, mas pode ser que você tenha respondido normal. Oi, e aí, tudo bem? Ou seja, você não mostrou, de certa forma, um tanto interesse. Então, a pessoa está pensando nesse momento que ela falou com você
ou que ela te mandou alguma mensagem e você reagiu dessa maneira meio morna, entre aspas. Mas às vezes, como eu falei, é uma impressão, não é que você esteja de fato. De qualquer jeito, a pessoa ela está pensando que você está agora emanando esse comportamento de um certo distanciamento, mas que ele ou ela está querendo se aproximar mais ou de alguma forma conquistar você, de uma forma serena e tranquila. Vejo aqui energia de Virgem e Capricórnio, já consegui delimitar aqui pelo menos 2. Seja no Sol, Ascendente, Lua ou Vênus. Eu acho fofo quando surge alguns consulentes que acompanham o canal, né? Aí eles já chegam assim, contando, né, a história, trazendo o contexto da situação. Ai, porque eu sou Áries com ascendente em Sagitário, Vênus não sei o que, Lua não sei o que. Aí eu já sei que a pessoa prestou atenção nisso, né, que eu falo no vídeo, que é ascendente, Sol, Lua e Vênus. Eu acho muito fofo, porque mostra que a pessoa realmente presta atenção nas coisas que eu falo. Porque, por incrível que pareça, tem gente que não presta atenção. Ouve assim na velocidade de 2 e vai engolindo as coisas e não consegue digerir o que eu tô falando. Eu acho fofinho. Vamos lá. Quais foram os últimos pensamentos dele ou dela sobre a primeira opção? Mas no geral, gente, são pensamentos bem positivos, bem otimistas. Por mais que a pessoa ache que às vezes você tá meio morna, não é algo ruim. Não é que a pessoa esteja pensando com raiva, ou pensando com chateação, ou com mágoa. Parece que, na verdade, que ela tá só tentando compreender. Será que eu fiz alguma coisa? Ou então, digamos que você já tenha dito que ela fez algo. Ah, será que eu consigo resolver isso que aconteceu? Esse problema que aconteceu? Será que eu consigo solucionar? Será que eu consigo fazer as coisas ficarem tranquilas? Então, aqui fala um pouco sobre essa dúvida que aparece na mente dele ou dela. Mas, no geral, uma pessoa que está pensando coisas boas de você e pensando com positividade. Tanto que aqui você aparece com uma energia bastante tranquila, racional também, mas é uma racionalidade, digamos que é de alguém que tem uma bagagem de experiências, né, de sabedoria. Uma pessoa que, de certa forma, eu tô falando de você, tá? Isso que ela tá pensando de você. Uma pessoa que sabe como agir de maneira equilibrada. Então, essa pessoa tem bons pensamentos sobre você. O problema, entre aspas, está que realmente em alguma situação que ela precisa se posicionar e ela pode ter interpretado mal ou exagerou um pouquinho em alguma reação sua. Porque assim, talvez você seja uma pessoa mais reservada. Ou você esteja reservado, reservada agora, por conta de alguma situação que aconteceu entre vocês, ou uma situação na sua vida pessoal. E de qualquer jeito, aqui são boas energias. É como se essa pessoa quisesse que vocês conversassem, que vocês restabelecessem um carinho, uma proximidade, uma confiança, né, um no outro, uma na outra. Então, aqui fala muito sobre restabelecer uma vibração de confiança, no geral. Eu quero que a fulana confie em mim. Eu quero que ela saiba que ela pode conversar, que ela pode falar comigo. Não quero que que o fulano se afaste. E mesmo que ele ou ela tenha se distanciado de você, eu diria que essa pessoa tá querendo voltar atrás, então, nesse comportamento, tá bom? Então, para quem teve aí esse distanciamento, tem essa energia. Principalmente para quem teve um distanciamento há pouco tempo. Eu sempre bato na tecla de que distanciamentos de anos não é para ver em tiragem coletiva. É muito difícil de adaptar. Muito difícil. Pode estar viajando na maionese. Uma pessoa que mentaliza alguém de 10, 5 anos atrás, gente, é difícil. 2 anos, difícil. Tem que ter muita sabedoria para poder discernir. Aqui tá falando também sobre ele ou ela estar pensando ou estar lembrando de momentos. Então aqui tem uma energia de pensamentos, lembranças, momentos felizes, momentos divertidos. Claro, logicamente para quem já vivenciou algo nesse sentido. Se não, entenda que ela está desejando ou fantasiando ou idealizando algo para o futuro.
Eu gostaria muito de poder viver isso com a fulana, gostaria de viver essa experiência com a fulana, será que isso é possível? Então, alguém que também está se questionando. Mas muitos casos aqui da primeira opção provavelmente já tem algum tipo de envolvimento, não me parece algo tão inicial. Se o seu caso for bem inicial, tem que ter essa cautela. Porque aqui fala muito sobre pessoas que já tiveram ou que têm de fato uma relação mais aprofundada, uma conexão às vezes de amizade de muito tempo, ou já chegaram a ter um vínculo mais profundo tem muito tempo. Que aqui fala sobre idealização, sonho, a pessoa desejar ou querer vivenciar algo novamente. Então, tem aqui essa energia um pouco mais profunda ou fortalecida. Aqui fala que, novamente, se a pessoa ela tiver como alguém que ele ou ela pode contar, pode confiar, que bate muito nessa questão da amizade, da cumplicidade. Então, deve ter pessoas, por exemplo, que são colegas de trabalho aqui, não sei, vivem na mesma rua há muito tempo, ou são amigos da mesma família há muito tempo, sabe? Então, se conheceram numa escola quando eram crianças. Então, tem aqui um pouco dessa energia meio nostálgica e com muita afinidade. Até se for, por exemplo, uma relação de pouco tempo, pode ser que essa pessoa tenha sentido uma afinidade já logo de cara, né? Uma afinidade muito grande. Já viu ali uma conexão legal com você logo de cara. Beleza, meus amores. Olha, faz tempo que não sai essa carta. A aceitação. Aqui tá falando que é importante nesse momento você acolher a si mesma, a si mesmo. Aconchegar-se em si, né? E buscar aquecer o seu coração, a sua alma. E que é para você guardar as suas energias, as suas forças, para o momento certo de agir. Porque agora é tempo de cuidar de você. Então não tome atitudes precipitadas, imediatistas, impulsivas. Busque cuidar de si mesmo agora. Cuidar das suas emoções ou das suas prioridades. E depois você pensa no que você vai fazer, no que tem que ser feito nessa situação. Bom, vamos então aqui deixar o seguinte nos comentários. Espiritualidade. Eu acolho a mim mesma. Ou a mim mesmo. Eu acolho a mim mesmo. Beleza, meus amores, não esqueçam de deixar essa afirmação, não esqueçam de deixar o like como forma de retribuição ao trabalho desta egrégora de iluminação, de amor, de honestidade. Não esqueça de se inscrever caso você ainda não seja inscrita ou inscrito aqui. E vamos para a opção número 2. Vamos lá, meus amores, da opção número 2. Vamos aqui iniciar e descobrir quais foram os últimos pensamentos, todos os últimos pensamentos dele ou dela sobre você, sobre a sua situação. Vamos aqui descobrir, basicamente, a mente dela, né, ou dele, recentemente. Adapte para o seu tipo de vínculo, para o seu status com essa pessoa. Se é triângulo, quarteto, namoro, casamento, ficante, crush, enfim. Rosa, eu já me distanciei e me afastei. Vai servir? Também, mas tem que ir adaptando. Afinal, são muitas energias. E caso você queira realizar feitiços, magias, consultas particulares, na descrição do vídeo vocês verão o meu contato de WhatsApp Business e nele tem os catálogos com os valores, informações e tudo mais. Vamos lá. Quais foram os últimos pensamentos dele ou dela sobre a opção 2? Tem alguns pensamentos um pouco específicos aqui. Primeiro eu vou falar de uma situação. Para quem teve um encontro com essa pessoa há pouco tempo, 1, 2 meses, é como se essa pessoa estivesse pensando nesse encontro. Só que aparentemente, encontro ou então comunicação, tá? Uma comunicação mais aprofundada. Pode ter sido recente. Aqui tá falando que teve algum tipo de desentendimento ou alguma coisa não ficou muito clara. Não necessariamente foi uma briga ou de fato um desentendimento, mas às vezes alguma coisa ficou esquisita
ou não ficou muito bem combinado, muito bem acertado. Porque aqui está falando de algo que ficou em desequilíbrio. Digamos assim, essa pessoa combinou com você que vocês sairiam no início de determinado mês, quando ele ou ela voltasse de viagem. A pessoa está viajando. Aí isso não aconteceu, a pessoa voltou e não aconteceu. Então a pessoa está lembrando dessa promessa ou desse acordo, digamos, que vocês fizeram e que não deu certo por alguma razão. A pessoa não conseguiu cumprir. Aí ficou aqui uma coisa estranha no ar. Tá como se tivesse um pouco dessa energia. Não consegui resolver uma situação e eu acho que eu preciso resolver isso com a fulana. Então, tem aqui essa situação mais específica. Agora, para outros casos, gente, tem uma energia semelhante, tá? Porque aqui fala muito ou sobre rede social ou sobre encontro. Parece que alguma coisa ficou esquisita, ficou estranha ou não ficou muito bem acertado. Pode ser que a pessoa não esteja conseguindo ser recíproca em algo ligado à comunicação ou algo ligado a encontros. Pode ser que ela não esteja conseguindo ser muito presente, muito recíproca, não esteja conseguindo, por exemplo, falar todos os dias com você. Ou, assim, Rosa, eu mentalizei alguém do passado. A pessoa está sentindo falta de conversar com você todos os dias. Acho que ela reconhece que ela não estava sendo muito recíproca, porque aqui está falando basicamente sobre troca e reciprocidade. No caso, a falta, né, dela, da troca e da reciprocidade. Então, essa pessoa está reconhecendo aqui, nesse momento. É algo que está deixando a pessoa um pouquinho aflita ou um pouquinho preocupada. Bom, aqui está falando também que essa pessoa gostaria de oferecer, ou ela pensou recentemente em oferecer algum ato, me parece mais uma atitude, uma expressão mesmo, não me parece tanto palavras. Algum ato, alguma atitude, como se ela quisesse ter algum comportamento ou fazer algo na sua direção de forma carinhosa ou de forma afetuosa. Eu vou mandar uma música para fulano. Vou deixar um recado ali para ela. Um recado com... pode ser através de comunicação, mas é mais o ato que essa pessoa estava pensando. Ela queria fazer algum simbolismo para você. E repito, para outros casos, se teve alguma situação que ficou estranha, digamos, ela te respondeu de uma forma esquisita, ou ela foi reativa e gerou um desconforto em você, aqui fala que ela quer resolver, que ela quer acertar isso. Não quero que a fulana pense que eu estou desinteressada. Tem muitas possibilidades aqui na segunda opção, gente. Estou tentando trazer as múltiplas possibilidades. São muitas coisas. Tá bem aberto ainda. Mas aqui fala sobre gestos, simbolismos. Essa pessoa, ela pensou em ter algum gesto na sua direção. Novamente, tem aqui um mal entendido, não necessariamente briga, mas tem alguma coisa que tá esquisita, que tá estranho, como se fosse um clima, como se tivesse ficado um clima esquisito entre vocês, ou então assim, a pessoa disse que queria algo e depois mudou de ideia, e que fala de uma confusão sentimental. Então é como se essa pessoa tivesse assim, eu tô muito confuso, tô muito confusa sobre o que eu tô sentindo. Então, eu não quero ficar fazendo promessas ou dizer que as coisas vão ficar tudo bem, que as coisas vão melhorar, ou então que eu consigo me jogar nessa situação, ou enfim, que as coisas vão melhorar, sendo que eu não tô ainda 100% dentro de mim. Então, aqui tem um pouco dessa sinceridade, né, da pessoa nesses pensamentos. Eu quero viver algo legal com fulano, mas eu não quero fazer falsas promessas, não quero falar alguma coisa e depois me arrepender. Então, essa pessoa ela quer ter um gesto legal, um gesto simbólico, mas sem, digamos, agir por impulso ou ser falso de alguma maneira.
Isso aqui serve, inclusive, para quem já tá junto, para quem já tem uma relação. Digamos que a pessoa tenha se expressado de uma maneira grosseira porque tá passando por estresses, uma pessoa que tá... digamos que você mentalizou o seu parceiro, aí ele tá desempregado, aí ele tá sendo grosseiro, tá sendo rude por conta desse sofrimento que tá passando. Ou seja, é como se ele quisesse restabelecer um equilíbrio, mas ele ainda não tá totalmente bem para isso. Então, até para quem tá junto, de fato, numa relação concreta, a pessoa está confusa sentimentalmente e pode estar afetando a maneira que se relaciona. Estresse, né? Que tem uma energia um pouco ligada a estresse. Tem aqui signos de Áries, Sagitário, Peixes e Escorpião. Seja no Sol, Ascendente, Lua ou Vênus. Seu ou da pessoa, tá? Os últimos pensamentos dele ou dela sobre a opção número 2. Exatamente. Nossa, tá muito aberta a segunda opção. Provavelmente vai ser a opção que mais vai ter visualização, porque são muitas coisas aqui. Mas aqui tá falando que outra coisa que essa pessoa pensou é sobre alguma energia de fantasia e projeção. Ou seja, essa pessoa ela não quer ficar projetando as coisas em você. E ela não quer que você faça isso também. Então, exemplo, digamos que vocês dois são duas pessoas muito traumatizadas, muito abaladas por outros relacionamentos ruins que vocês tiveram. E aí vocês vão se envolver um com o outro com essa bagagem emocional, é inevitável. É como se a pessoa estivesse querendo evitar jogar essa bagagem em você e ela também deseja que você não faça isso. Só que, claro, de vez em quando vocês podem projetar ou ter algum comportamento que é com base naquele gatilho, né? Naquele trauma. Alguma coisa gera gatilho, digamos assim. Então aqui também tem essa energia. E para quem tá junto, a mesma coisa. Para quem já tem uma relação concreta, ou então triângulo e quarteto, a mesma coisa. A pessoa ela pode, às vezes, fantasiar uma coisa sobre você que é o que ela quer, e não o que você é. E aqui fala um pouco sobre essa energia de desilusão. Imaginei que você, digamos que está escutando, imaginei que a fulano fosse uma pessoa mais tranquila. Mas quando eu falei tal coisa, ela reagiu, ela falou umas coisas que eu fiquei espantado. E digamos assim, você só falou algo que a pessoa esperava de uma forma mais incisiva. Você se impôs de alguma forma. A pessoa já ficou, pensei que fosse uma donzela, que fosse um príncipe. Mas o fulano me deu uma resposta meio direta, meio objetiva, não esperava. E às vezes você não falou nada demais, você só foi uma pessoa mais incisiva ou foi uma pessoa mais direta, mais objetiva. E a pessoa ficou... Porque ela criou uma expectativa que era falsa, né? Uma expectativa, digamos, irreal. Então aqui tá batendo muito a tecla nisso. Sobre uma confusão de sentimentos, às vezes uma idealização, uma projeção. A pessoa imagina uma coisa sobre você e vice-versa, que não é. Então aqui fala que essa pessoa tem muito medo que isso possa afetar e a ponto de vocês não conseguirem mais ficar bem ou conseguir achar um equilíbrio. Tanto para quem tá junto quanto para quem já se afastou. E aqui tem muita essa energia de fantasia. Então talvez você ou essa pessoa precisem amadurecer alguns aspectos ou alguns desejos. Talvez alguns sonhos ou idealizações que vocês tenham sejam válidos, mas que precisem de algum amadurecimento. Digamos que você idealize essa pessoa como alguém super romântico, e essa pessoa não é, essa pessoa é mais racional. Então é importante que tenha cuidado com essa idealização, né? Essa pessoa sempre vai ser alguém racional. Ela pode mudar alguns comportamentos para, digamos, agradar você e você se sentir amado, amada, mas ela sempre vai ter aquela essência. E que fala muito sobre isso, sobre a pessoa estar preocupada. É como se ela quisesse preservar uma estabilidade entre vocês, ou ela pensasse em estabelecer algo, mas que não ficasse essa confusão sentimental. Aqui tem a energia de Touro e Capricórnio, seja no Sol, Ascendente, Lua ou Vênus. Além disso, aqui está falando de alguma situação específica de dinheiro também, tá? Então, se essa pessoa está passando por um problema financeiro, isso também é algo que está prejudicando
a relação de vocês. Ah, Rosa, mas o que tem a ver dinheiro? Gente, nós somos um ser humano complexo. Se fosse fácil assim, a gente não teria milhões de tipos de profissão, né? Só a medicina tem milhões de especialidades para poder estudar cada coisinha do ser humano, né? E cada coisa do universo, do planeta. Então, é muito complicado. Então, às vezes, se a pessoa tem um problema financeiro, problema na profissão, ela traz para casa e desconta na pessoa que vive, né? No familiar, no filho, no pai, enfim, no marido, na esposa. Então, aqui tem uma energia de preocupação financeira que está afetando bastante a relação aqui. Inclusive para triângulo e quarteto, tá? Bom, meus amores, vamos então agora para o conselho. Quem dera, né, o ser humano fosse quadrado. O ser humano é complexo. Plenitude. A plenitude da vida é viver o momento de agora, do agora. Que bem vivido vale mais do que uma vida inteira. Desapegue do passado e deixe que o futuro chegue no momento certo. Gente, é lógico que como cartomante, como feiticeira, o futuro, né, ele é importante para quem se importa com isso. Na verdade, o futuro é importante para todo mundo, né? Todo mundo tem medo de, sei lá, e se eu não tiver um emprego amanhã? E se eu tiver uma doença? E se algo acontecer? Todo mundo tem preocupação. Mas é importante que vocês não deixem que essas preocupações, ou esse medo do futuro, ou então apego ao passado, prejudique vocês de viver uma vida boa no momento presente, de vocês aproveitarem as coisas que vocês têm agora. Então aqui é basicamente sobre isso, não é que vocês não tenham que relembrar do passado, ou não tenham que se preocupar com o futuro. Claro que tem. Mas é importante que você não deixe que isso tome conta da sua vida. E você acabe vivendo no mundo das nuvens, né? Sempre ansiando pelo futuro e depressivo ou triste pelo passado. Tá bom? Então vamos deixar aqui o seguinte nos comentários. Espiritualidade. Eu vivo a plenitude. Eu vivo a plenitude. Beleza. Vamos agora para a última opção do vídeo. Não esqueça do like como forma de retribuição e se inscreva caso ainda não seja inscrita ou inscrito aqui. Vamos lá. Vamos lá, vamos aqui começar com quem escolheu a opção 3 do vídeo de hoje. Vamos aqui descobrir quais foram os últimos pensamentos dele ou dela sobre você, né? Todos os últimos pensamentos dele ou dela sobre você, sobre a situação de vocês. Lembrando de adaptar para a sua situação, pois estamos aqui diante de uma tiragem coletiva, mas serve tanto para quem está junto, como para quem está afastado, triângulo, quarteto, namoro, casamento, ficante, crush, enfim, mas tem que adaptar. Não dá para fugir disso. E caso você queira realizar feitiços, magias, consultas particulares, na descrição você verá o meu contato de WhatsApp Business e nele tem os catálogos com valores e informações. Vamos lá. Quais foram os últimos pensamentos dele ou dela sobre a opção 3? Ai. Tá bom. Eita. Tá, é bom. Olha, inicialmente essa pessoa pensou assim, algo tipo, nossa, a gente tá muito travado, a gente tá muito esquisito, a gente precisa deixar alguma coisa para trás. Então é como se tivesse algum apego, às vezes algum aprisionamento, alguma crença limitante, ou digamos assim, você seja uma pessoa mais reservada, ele seja uma pessoa mais reservada, reservado, ele ou ela. E essa energia, ela precisa ser um pouquinho mais solta. Ou seja, se essa pessoa é muito reservada, ela precisa soltar um pouco, se abrir mais. E se você for essa pessoa, você também precisa isso. Então aqui fala muito sobre se libertar de alguma energia de reserva ou de ficar muito dentro de si. A gente precisa mudar isso. A gente precisa se soltar ou ressignificar. Aqui também tem uma energia não só de reserva, mas também de orgulho. Então eu diria assim que se você está sendo orgulhosa, orgulhoso ou um pouco resistente, essa pessoa está pensando isso agora. E mesmo que você não esteja, ela também está pensando isso. A fulana está muito orgulhosa, não quer ceder, já pedi desculpas, e mesmo assim ela continua fechado e não quer restabelecer o nosso vínculo. Então tem aqui um pouco dessa energia da pessoa achar que você tá meio, sabe, fazendo um pouco de difícil.
Não estou dizendo que é verdade, eu estou dizendo que é o que ela está pensando ou o que ela pensou recentemente, tá bom? É, mas assim, independente do que aconteceu, aqui fala sobre a pessoa querer se reestabelecer ou querer se equilibrar com você. Então, independente da situação, aqui fala sobre ela querer achar um equilíbrio. Então, mesmo que vocês não tenham de fato tido uma briga, um conflito ou algo assim, ela de certa forma quer que as coisas fiquem bem, né? Fiquem equilibradas entre vocês. Ah, eu acho que a gente tem muitas coisas em comum, eu acho que a gente tem muita proximidade um com o outro, uma com a outra, e seria legal se a gente conseguisse se soltar um pouco mais para viver essa relação, se a gente conseguisse ceder um pouco mais e se abrir para essa possibilidade. Então, para quem é orgulho, adapte para isso. Para quem tem medos, bloqueios emocionais, adapte para isso. Ah, eu tenho medo de me reconciliar com a fulana, com o fulano, porque a gente já viveu, né? A gente já se machucou muito, viveu muitas coisas no passado. Então, até para quem está se reconciliando agora, tem essa vibração. E para quem, por exemplo, está afastado há um certo tempo, né? Aqui fala, no caso, sobre a pessoa ela pensar em restabelecer, em recomeçar a relação com você, só que tem essa dificuldade de restabelecer. Por quê? Porque existe alguma questão de orgulho ou um medo, um apego interno que atrapalha vocês de se reconciliarem. Ao menos é o que essa pessoa acredita. Para quem está afastado já tem um certo tempo considerável. Mas no geral, essa pessoa ela acredita que tem como isso acontecer, que tem como. Que não é impossível vocês estarem se reconciliando, que não é impossível vocês estarem de alguma forma fazendo, digamos, as coisas darem certo. Então aqui tem essa energia dela achar que tem como vocês ficarem bem. Então, apesar, né, dessa vibração, de certa forma, é como se ela achasse que existe caminho, ou que existe possibilidade para isso acontecer. Que não é impossível, né? Só precisa realmente ceder ou buscar se abrir. Tem energia de Áries e Libra, ou de outros signos complementares. E últimos pensamentos dele ou dela sobre a terceira opção. Às vezes é como se essa pessoa achasse que vocês vão com muita sede ao pote, ou que vocês acabam sendo muito intensas na relação, e isso acaba gerando um embate, ou de alguma forma isso torna o vínculo um pouco complexo, complicado. Porque é como se houvesse aqui, né, uma energia de duas pessoas com uma certa personalidade forte. Porque mesmo signos complementares são pessoas que têm personalidades justamente, né, diferentes, mas ao mesmo tempo semelhantes. Por isso se complementam, porque onde um não tem muito, o outro tem mais. Então acaba exaltando, né, e se complementando de certa forma. Então aqui tem um pouco dessa vibração. Aqui fala muito sobre, às vezes, querer que cada coisa aconteça do seu próprio jeito. Ao menos essa pessoa acredita que às vezes você quer as coisas do seu próprio jeito e ele também. Ela também é uma pessoa difícil, uma pessoa que quer as coisas do próprio jeito. Não consegue se abrir, né? Digamos assim, os dois lados. Parece que é uma coisa dos dois lados aqui, sendo bem sincero. Parece que é um pouco dos dois lados. Os dois não querem ceder, os dois querem controlar, digamos, a situação. E aí isso gera conflito, gera faíscas, né? Então, ao mesmo tempo que vocês se dão muito bem na mente dessa pessoa, existem coisas que são muito intensas, né? Quase que irreconciliáveis, digamos assim.
Aqui tem Aquário e Leão, signos complementares, gente. Ou então, assim, às vezes não é complementar no Sol, mas às vezes é complementar no ascendente. Ah, o ascendente do fulano é Virgem e o seu é Peixes. Então aqui tem muito uma energia intensa e ao mesmo tempo para um lado bom, né, e para o lado ruim também. Muita faísca, muita intensidade. E é como se essa pessoa, ela tivesse um pouquinho assim... Não é que ela queira se isolar, mas é como se ela quisesse achar novamente um ponto de equilíbrio para que as coisas fiquem bem. Só que na percepção dela, ela tá fazendo o que ela pode. Então aqui existe energia de tô tentando achar um equilíbrio para as coisas ficarem bem, mas eu acho que a gente precisa ir com mais cautela e com mais calma para que a gente não dê passos errados, para que a gente não haja de uma forma errônea, uma forma errada que acabe sabotando o vínculo. A gente precisa saber pisar em cada degrau, né, sem querer pular as etapas. Aqui fala que a pessoa está pensando em conversar com você, mas ela está atrasando alguma espécie de comunicação, porque às vezes ela acha que ela precisa pisar em ovos quando ela fala com você. Porque alguma coisa gera conflito, ou então alguma coisa gera problema, digamos assim. Gente, a terceira opção provavelmente tem relacionamentos aqui com uma certa história, um certo tempo. Se for algo muito inicial, é provável que não bata muito com você. Ou então, assim, pra quem é muito inicial, já teve muita história, já teve muita situação, né? Mesmo dentro de pouco tempo. Provavelmente a terceira opção é mais específica para um público. Aqui fala sobre a pessoa querer chamar você para sair, para que as coisas fiquem bem. Mas, como eu disse, parece que a pessoa está esperando algumas coisas ficarem mais tranquilas, digamos assim, a poeira baixar, para poder chamar você, falar com você. Clareza. Há momentos que não são propícios para grandes decisões ou mudanças, principalmente quando somamos medo e confusão em nossas ações. É o que eu canso de dizer, sobretudo nas particulares. Mas as pessoas teimam, elas vão lá, não seguem o conselho e tomam decisões em momentos muito impulsivos, né? Em momentos muito de raiva, muito de tristeza, muito felizes e acham aquilo como se fosse o fim do mundo. Então aqui fala muito sobre vocês não tomarem decisões em hipótese nenhuma quando vocês estiverem sob o efeito de medo, de grandes aflições, de problemas. Evitem, para que não cause uma confusão. Aí aqui fala, deixe a clareza fluir e trazer novas ideias e soluções. Às vezes, quando a gente está com muito medo, muito conflito interno, a gente acaba olhando para a situação de forma catastrófica. E depois que dorme, que passa um tempo, aí você fica assim, calma, eu acho que eu consigo resolver isso, eu acho que as coisas vão ficar bem se eu fizer tal coisa. Sempre tem um jeito, é como se estivesse dizendo aqui, só que é importante que você tente ficar mais calma, meditar, enfim, buscar deixar a sua mente fluir mais antes de fazer alguma coisa ou de falar alguma coisa. Bom, meus amores, vamos então aqui deixar a seguinte afirmação. Espiritualidade, eu deixo a clareza fluir. Beleza? Não esqueça de deixar esta afirmação. Não esqueça de deixar o like como forma de retribuição ao trabalho deste canal, desta egrégora de iluminação, de amor, de honestidade. Muitíssima gratidão pelo seu carinho, pela sua gentileza. Não esqueça de se inscrever e até uma próxima. Tchau, tchau!